Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha 100% embasado com o Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos e vamos para a questão 887. Bora estudar conosco. Ó Senhor, pela humanidade te pedimos, por aqueles que precisam te pedimos, pelos órfãos, pelos encarcerados, pelos aflitos, pelos confusos, pelos perdidos, nós pedimos. Pedimos também que nesta noite nosso estudo seja abençoado e que consigamos entender um pouco mais o Evangelho de Jesus para o aplicarmos em nossa vida, no nosso dia a dia, e assim promover a nossa reforma íntima e nos elevarmos a seres dignos do teu amor e do teu convívio mais dentro da gente. Que assim seja, graças, graças, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor és convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus. Lembremo-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremo-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremo-nos da fraternidade, que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está no Compêndio Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças, questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. Assim, a gente começa o nosso amor e bem. Você pode ser e estar melhor a cada dia. Para o nosso amor e bem de hoje, nós trouxemos um pedacinho do livro Liberdade de Escolha, um pedacinho do livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e desse livro nós tiramos, então, um pedacinho de liberdade de escolha. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. A liberdade é a lei da vida, que faz parte do seu concerto da harmonia universal. A gente, muitas vezes, leva os nossos acontecimentos ao acaso. Muitas vezes a gente culpa, atribui e cobra do acaso aquele momento em que nós estamos. E Joana, usando outras palavras, traz para a gente que temos o livre-arbítrio. O plantio é facultativo, mas uma vez que eu plante, a colheita é obrigatória. E é aí que ela fala em imprimir na tua existência o padrão de felicidade, ou o inverso, a aflição com o qual você quer viver. Então é você, através das tuas escolhas, através das tuas plantações,
que vai plantar momentos e possibilidades para felicidades, momentos e possibilidades para a aflição. Eu preciso me assenhorar disso, eu preciso entender que se eu tenho um compromisso, seja ele qual for, e eu burlo as regras desse compromisso, uma hora vai chegar em que eu terei que responder por burlar as regras desse compromisso. Isso é uma plantação. Se eu tenho um compromisso, aconteça o que acontecer, eu não burlo as regras desse compromisso, bem provavelmente lá na frente eu terei só felicidade. E aí eu estarei feliz. E aí eu estarei bem. Na próxima, dessa vez, a gente trouxe a sequência do texto. Normalmente, a gente pula o texto e pega, né? Dessa vez está em sequência. Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte no que diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações. Lembrando lá Hermance Dufour, em memória íntima sem martírio, eu preciso ir devagar e sempre, porque o mundo não vai parar para eu descansar. O mundo não vai parar para eu refletir. Então, eu vou e vou e vou e vou. Então, o corpo vai mudar, as ideias vão mudar e tudo isso há de fazer diferença dentro de mim. Submetido à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Então, é você. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Você sabe que aquilo está errado, simplesmente não faça. Usando até uma frase de Joana, percebeu lá na frente que você está no erro, para e volte o caminho. Porque se você continuar, quanto mais adiante você for naquele estágio negativo, mais você há de ter que reparar, mais você será cobrado. Então, nessa hora, entenda, por favor, que a ação vai desencadear reações. Então, cabe a mim dizer não, eu não quero. Não, eu não vou. Desde as coisas mais simples até as mais complexas, porque eu conheço um amigo querido que ele se vangloria por estar numa profissão em que a maioria é corrupta e ele não é corrupto. Então ele se vê ali como uma pessoa de altíssima moral, mas ele é o rei do leve trás. Porque na cabeça dele, leve trás é quase nada, ele justifica, ele explica. Na cabeça dele, leve trás, não há problema algum. Então ele só enxerga o problema que ele entende como grande, porque o que ele entende como pequeno, ele inclusive não classifica como problema, como erro. Porém, erro é erro. Não importa se é grande ou se é pequeno, é erro. O grande e o pequeno são adjetivos que eu vou colocar depois, porque começa sempre com erro, ou termina sempre em erro, um grande erro, um erro grande. Vai ter erro na história. E, por fim, a gente traz aqui, há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. A gente tem um básico do Espiritismo sobre pensamento, na realidade nós temos dois, em que a gente consegue discorrer acerca do que é o pensamento,
de como funciona o pensamento. E Joana, apesar de muita gente reclamar que ela escreve muito rebuscado, vocês viram lá atrás mesmo, eu dei uma tropeçada, mas fato é, ela é profunda, fato é, ela nos leva a uma reflexão. Então esquece essa coisa de rebuscado, pega um dicionário, bota ali do lado, vai fazendo a devida tradução. Se é a primeira vez que você está lendo e se o livro é seu e você é do tipo que guarda livro, vai ali fazendo as suas anotações. Se você é do tipo que passa livro para frente, óbvio, evita anotar, né? Eu cheguei a uma conclusão comigo muito interessante. Eu anotava livro, eu anotava, mas eu falava, para, eu não sou de reler livros, salvo livros de estudo, livros espíritas, eu não sou de reler. Aí eu parei de fazer essas anotações porque eu sabia que eu ia passar o livro para frente. Mas, ao invés de eu me queixar, ao invés de eu me lamentar, eu tenho que mudar o meu tipo de plantação para também mudar o meu tipo de colheita. E, por favor, eu mudei a plantação hoje. É óbvio que só de plantar hoje eu já colherei bons frutos, mas a colheita master, ela acontece lá na frente. Então não pensa que você parou de cometer o erro hoje o mundo vai rir para você. Não, o mundo te conhece dentro de um padrão, vai demorar para ele acreditar que esse padrão mudou, porque ele precisa ver os seus exemplos. Vamos pensar nisso, vamos refletir acerca disso e vamos também lembrar que você pode, você deve, convença-se a construir sua felicidade. Esse foi o nosso Amor e Bem. Você pode ser e estar melhor a cada dia. A gente segue então para o nosso boa noite, mas infelizmente cadê o relógio? 16h31. Eu tenho um compromisso justamente no horário do nosso estudo e para cumprir os dois compromissos que temos para hoje, um é o estudo, o outro é o outro compromisso, a gente veio aqui, pediu a Silvia para nos ajudar, como sempre, a gente agradece imensamente, para nos ajudar a gravar o estudo de hoje à noite. A gente vai disponibilizar já daqui a pouco, mas ele vai ao ar só no horário do nosso estudo. A gente pede imensas desculpas e vamos ficar imensamente felizes ao revermos o estudo e ver o seu boa noite no nosso chat. Eu vou agradecer imensamente, vou me sentir acarinhado por você. Dito isso, nós temos estudos segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre no YouTube. Eventualmente está uma bagunça lá, mas eventualmente a gente coloca alguma coisa no Facebook, a gente está arrumando devagar, e também alguma coisa no Instagram, que a gente voltou a postar no Instagram, começamos a perder inscritos, e a gente precisa levar as boas novas de Jesus para o máximo possível de pessoas. Por isso, então, a gente agradece o seu boa noite, agradece o seu like, e voltaremos na sexta-feira ao vivo. Para hoje, nós temos o Livro dos Espíritos, questão 887, dentro do Caridade e Amor do Próximo. Mas antes, a gente precisa lembrar que estamos falando do Livro dos Espíritos. Eu nem tinha que parar naquela lâmina, desculpa, ela é só lâmina de passagem. Lembrar que a gente está no Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 11 das Leis Morais, item 10, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Vai da questão 873 até a questão 892. Portanto, nós estamos na 15ª semana de 20 semanas.
Caridade e amor do próximo vai da questão 886 até a questão 889. Portanto, são 4 questões e estamos na segunda. Kardec, na 886, perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A gente discorreu, a gente trabalhou, a gente trouxe o Miramês para nos auxiliar. E hoje vamos para a questão interessantíssima, que é a questão 887. Essa questão é muito interessante. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Porque é isso, a gente ainda é rancoroso, a gente ainda se magoa, acolhe as ofensas, a gente ainda é muito frágil dentro de uma imaturidade imensa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. São poucas as pessoas que aqui estão que têm educação emocional. A gente, inclusive, não tem. Outro dia eu vi uma pessoa querida, uma dessas pessoas de mídia, uma pessoa querida dizendo que ele só prosperou quando ele começou a trabalhar o ego. Melhorou muito mais quando ele começou a administrar o ego. E depois ele chegou à supremacia quando ele conseguiu controlar o ego. Então, ele dizia que não tem um carro de luxo porque ele não é financiador de grandes marcas. Ele tem um carro que o atende bem, que ele usa bem, que está com ele já há quase 15 anos. E a gente está falando a gente está falando de uma pessoa que ganha 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Tem um carro de 2010. Mora num apartamento de só, para esse padrão, é só 300 metros quadrados. Usa metrô, usa ônibus. Então, a gente olha e diz: esse camarada está fora do padrão, porque o padrão do ser humano é gastar mais do que ganha. Isso parece que não tem nenhuma relação com o que estamos falando, porém, esses são sintomas, são sinais de que eu ainda sou imaturo. Emocional, financeira e tantas outras mentes. E eu preciso, dentro dessa maturidade, entender o nível de imaturidade que eu estou. E aí Kardec faz uma pergunta que faz muito sentido. Nós somos também isso, né? Nós somos aquele que se magoa fácil, aquele que se ofende fácil, aquele que tem rancor fácil, aquele que fica ali matracando como aplicar a justiça, eufemismo para vingança, sobre o nosso inimigo. Então, vamos de novo à pergunta para a gente ir à resposta. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Isso é uma pérola maravilhosa. Eu falei, essa pergunta tem que botar na cabeceira. Manda botar num quadro a pergunta em cima, escrita embaixo. Você tem
criança em casa, com aquela letra que está começando ali a aprender, pede para ela escrever para você. Você vai ter 2 pontos, você vai ter uma lembrança do teu filho, ou filha, né? Vai ter uma lembrança dos filhos. E outra, você vai ter ali uma coisa que todas as vezes que você lê, vai te trazer para a realidade. Vai dizer, olha, você também é isso. E precisa sim passar por uma reforma íntima, precisa sim melhorar, porque Cristo não quis dizer que era aquele amor, como nós entendemos, não era aquele amor que nós praticamos. Quando ele dizia amar, ele estava dizendo em perdoar. Lembra? Temos o amor vulgar, que é aquele amor que a gente acredita que tem e tal, muitas vezes é uma paixão que é nocivo para o ser humano. E que o amor, de fato, ele é um conjunto de muitas coisas. Entre elas, respeitar, ter paciência, tolerância, indulgência, empatia, simpatia. E agora, Jesus nos apresenta mais um item para colocar nesse baú do amor, nesse baú que é o amor, que é o perdão. Então, quando ele diz, ama o teu inimigo, perdoa o teu inimigo. Se eu perdoo, eu me elevo para além do meu inimigo. Se eu fico usando desculpa de justiça, ou vou simplesmente direto à vingança, ou uso a desculpa da lei de talião, eu estou me colocando abaixo desse inimigo porque eu estou fazendo algo muito pior que ele. É preciso que eu tenha ali a consciência de que eu tenho que desenvolver o perdão dentro de mim, e eu consigo fazer isso me convencendo todas as vezes que vem um pensamento negativo, um pensamento vingativo, rancoroso na minha cabeça. Eu tenho que começar a combater, eu tenho que começar a combater, eu tenho que começar a combater. Se eu começo a combater essas ideias, eu começo a me trabalhar e de pouco a pouco eu vou evoluir até a hora que eu, inclusive, esqueço a ofensa que me foi feita. Mas eu tenho que esquecer, gente, perdoar não é esquecer, perdoar é revisitar a cena e não ter dor por essa revisita, isso é perdoar. Eu preciso aprender a revisitar a cena e seguir. Porque quando eu perdoo, a tendência é, sim, eu esquecer aquilo. Sabe? Não vai me afetar. Porque não me causa nada. O erro foi do outro, o peso é do outro, a responsabilidade foi do outro. Então, tudo que o outro fez ou faz é dele. Eu tenho que me importar muito com o que eu penso, com o que eu faço e como eu ajo diante de todas as coisas que estão no meu entorno. Mas aí, nessa hora, você me pergunta, Aderley, eu sei que hoje está gravado, mas dá para a gente ir ao Miramês? Dá, assim. Miramês é um espírito português é ótimo, vai, Aderley, vai, se empolga, vai. Miramês é um espírito espanhol, que muito se afeiçoou ao Brasil. E utilizando-se do trabalho caridoso do médium João Nunes Maia, escreveu a Filosofia Espírita. A Filosofia Espírita é um grupo de domos, é um grupo de livros em que ele comenta todas as perguntas do livro dos espíritos e comenta também todas as perguntas do livro dos médiuns. Muito embora eu tente achar esse do livro dos médiuns e não consigo, não tem lugar nenhum. A gente está falando aqui do Filosofia Espírita, volume 18, capítulo 20, é a questão 887 comentada, amar os inimigos. Miramês começa já nos trazendo
Oi, acorda. Amar os inimigos constitui fator de paz. Amar os inimigos constitui fator de paz. Paz para mim, paz para o meu entorno, paz para o mundo. Quem revida ofensas se coloca abaixo dos ofensores. E o mestre, vendo a posição dos judeus, que eram, na sua maioria, violentos nos resguardos da lei mosaica, ensinou aos seus discípulos que deveriam amar aos ofensores para isolarem o ambiente de inimizade entre eles. E aqui entra um outro fato. Quando eu começo a não perdoar, quando eu começo a trocar ódio com o meu inimigo, eu acabo contaminando o ambiente. Sobretudo quando eu preciso dividir o ambiente com esse inimigo, não tem coisa pior do que você estar num ambiente em que você não fala com esse, não fala com aquele, seja por isso, seja por aquilo. Quer dizer, para aquele que já saiu dessa frequência, porque aquele que ainda está nessa frequência, ele não está nem aí, ele quer mais cruzar mesmo para jogar indireta, para mostrar poder, para mostrar posição. Mas se você já evoluiu um pouquinho, se você já entende um pouquinho, você vai ver que fica muito pesado, e Miramês ele nos adverte para isso. Mas tem mais pérola. Certamente que não se consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores, com o que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas e, quando preciso, ajudá-los, sem nos encontrarmos atrás destas criaturas, procurando-as para perdoá-las sempre a sempre. Sem comentários, não precisa nem comentar. Dá um pause, volta e acompanha a leitura de novo junto com a outra lâmina, porque eu vou para a terceira, porque é na terceira que a gente se encontra. Na terceira não, é na quinta que a gente se encontra. Amor é vibração de serenidade e de entendimento. É uma pérola atrás da outra. O que é o amor, Miramês? Amor é vibração de serenidade e de entendimento. Podemos amar no silêncio, que esse amor interpenetra tudo e fala em sua linguagem de harmonia. O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação no amanhã do amor. Aderlei, para que agora eu fiquei tonto. Agora eu fiquei tonto. Porque até outro dia eu chegava aqui chorando, feito um louco, não conseguia nem ouvir direito. Agora que eu chego aqui, já conseguindo entender um pouco mais essa questão de espiritismo, estou começando a aceitar essa condição de desencarne, começando a chorar pela condição de reencarne. Você vem dizer para mim que eu vou me reconciliar? Aderlei, a dor é grande. A dor é grande. A vergonha é imensa, tanto que, se eu puder, eu não reencarno mais. Se tiver que reencarnar por umas 100 reencarnações, eu não quero cruzar com as pessoas. E aí você fala para mim que amar é reconciliar. Aderlei. Bom, primeiro, que não sou eu quem está falando. A espiritualidade amiga fala, Jesus fala, reconcilia, vá, volte e reconcilie-se com o seu inimigo para então voltar ao altar e fazer a sua oferenda. Está lá na Bíblia. Foi Jesus quem disse isso ao judeu.
E Miramês traz isso aqui nesse texto, diga-se de passagem, maravilhoso. Nada acontece sem que eu esteja preparado para o entendimento daquele acontecimento. Assim sendo, quando chegar um momento, você vai reencarnar e você vai pedir para reencontrar essas pessoas, para reconciliar com essas pessoas, porque estamos todos a caminho, somos todos irmãos. Tendo errado ou não, a gente vai precisar, qual as pedras do rio, bater, raspar, socar no outro para poder nos lapidar. É isso que nos traz a convivência. E se erramos com eles no passado, teremos mais uma vez a oportunidade de não errar numa próxima oportunidade. E devemos agradecer essa oportunidade de nos experienciar, de nos provar, de nos tentar, porque nós precisamos estar seguros para seguir. Porque de que adianta eu fazer o curso de mecânico iniciante, querer ir para mecânico intermediário se eu não pratiquei a mecânica iniciante? Se eu não encontrei ali os conflitos, os diagnósticos que eu não consegui dar, os diagnósticos que eu dei, as mudanças que eu fiz e que errei, as trocas de peça que me disseram é só tirar uma e botar outra. No mesmo tempo que eu estou falando. É isso mesmo? É, cara, você vai abrir, tirou uma, botou outra. Fácil assim? É simples, cara. Até meu filho de 3 anos faz. E aí, quando você chega lá, você fica o dia todo para chegar até a peça. E aí sim, você chegou na peça, você tira uma e coloca outra e mais um dia para botar tudo direitinho, regular e tal. Então você precisa passar por algumas coisas para que não seja só tirar uma e botar outra. Para que, na hora de você instruir alguém que, quando você chegar no intermediário, instruir alguém que está no inicial, você dizer, olha, para chegar até a peça vai te dar um trabalhão. Você vai precisar de ferramentas especiais, mas uma vez que você chegue à peça, é só tirar uma, colocar outra, e olha, na hora de montar, toma cuidado, porque você vai ter que regular tudo. Então, quando abrir, já marca a posição de tudo, bota mais ou menos ali na posição para na hora de regular ser também mais fácil. Você passou por aquilo, então você consegue instruir o próximo. O nome disso é experienciação. É você, através da tua experiência, poder auxiliar o outro. Tem um livro do André Luiz em que a situação acontece numa igreja. E alguns não entenderam porque foram buscar o fulano lá longe para resolver aquela questão na igreja. E aí, quando o fulano chega, né, o padre, o espírito do padre está preso a uma igreja com espíritos de menor grau, ele também preso, confuso, também num menor grau. E aí dizendo, mas por que chamou esse cara que veio de tão longe? Pô? Tanta gente aqui perto, tanta gente boa, eu conheço gente até melhor que ele. Ele passou por essa mesma situação. A probabilidade dele conseguir convencer ao padre, dele falar a linguagem do padre, dele saber o que está acontecendo com o padre, dele entender o que se passa com o padre, é muito grande. É muito grande. Sou eu, enfermo, ir a um médico especialista e ele dizer, você não pode comer cratapá. E eu virar para ele e dizer, doutor, desculpa, mas eu nem gosto de cratapá. Aí ele olha para você e diz, para, todo mundo que tem essa enfermidade é louco por cratapá.
Como assim você não gosta? Ou seja, ele não tem a enfermidade. Ele cuida muito bem da enfermidade através da teoria. Ele não viveu a enfermidade na prática. Porque se ele tivesse vivido a enfermidade na prática, ele saberia que o paciente, quando está em desarmonia, gostando ou não, ele come cratapá. Porém, se ele estiver harmônico, ele pode sim nem gostar de cratapá. Que é um exemplo, para a gente não ficar aqui no cratapá, que eu nem sei o que é, diabéticos. Eu conheço 1 milhão de diabéticos que diz, cara, eu nem passo perto de doce, nem quero saber de doce. Dá um mínimo desequilíbrio, a pessoa vai para o doce. Vai para o doce. Vai para o doce. Eu conheço uma pessoa em específico que todas as vezes que a taxa glicêmica dela dá alteração, tem uma vontade enorme de comer manga. E é uma vontade que normalmente ele só se toca que a taxa está fora depois que ele come 1, 2, 3, quantas mangas aparecerem. E aí? E os médicos, quando essa pessoa chega nos médicos, os médicos dizem, não, você não pode comer doce. Aí a pessoa olha e diz, mas para, doutor, eu nem gosto de doce. Para, quem não gosta de doce, o quê, pô? Te conheço, conhece nada. Então, é isso que nos traz aqui, e é isso que a gente tem para dizer. Vai chegar um momento em que o desequilíbrio sai, e você vai querer, inclusive, a reconciliação. E a exemplo de amar ao seu inimigo, essa reconciliação não é você andar de mão dadas com a pessoa, não é você ser o mais novo, melhor amigo de infância da pessoa. É você estar em paz com a pessoa no seu coração. É você entender que, se preciso for, você vai ajudar a pessoa, você vai conversar com a pessoa, porque tudo a gente leva, né? Olha a frase pequena que às vezes a gente usa sem se dar conta. Como é que é? Não sei o que, não cai 2 vezes no mesmo lugar. Uma hora vai precisar de mim. Dor de barriga não dá uma vez só. Dor de barriga não dá uma vez só. Uma hora vai precisar de mim. Eu vou estar aqui. É uma frase meio que de vingança, né? Uma hora vai precisar, eu vou ajudar, dando um tapa com luva de pelica. Não, gente, você tem que ajudar porque faz bem ajudar. Você tem que ajudar porque você está aqui para ajudar e ser ajudado. Assim sendo, o mundo ainda se encontra cultivando ódios em raízes milenárias, capazes de destruir trabalhos realizados por civilizações inteiras, somente para satisfazer o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência. Não se deve acompanhar os homens que desconhecem os ensinamentos de Jesus. O Mestre se entregou ao sacrifício para estabelecer a paz entre a humanidade, mas a sua sequência de amor ainda deve gastar. Eu me perdi. A sua sequência de amor ainda deve gastar tempo para dominar os corações. Eu estava tão feliz que eu estava conseguindo ler no smartphone, ao mesmo tempo no notebook, mas se o smartphone fica em cima, o note fica embaixo. Essa força de Deus tem marcha lenta, porém é duradoura e marca a sua posição na eternidade. Gente, quando a gente vê o tempo que algumas guerras têm, você desentende. Quando você vai ali no cerne para entender como a guerra surgiu, você não acredita que ela surgiu com a unha do mindinho e hoje ela já é uma coisa completamente diferente, ela é um frasco de álcool que não tem nada a ver com o dedo, quer dizer, mudou completamente. Ponto 1.
Ponto 2, como essa guerra atrai corações conflituosos. Corações conflituosos. É isso que Miramês nos traz aqui, e a gente precisa seguir um pouquinho mais para poder entender. Se o Cristo em nós, essa aqui é a lâmina 5, olha o que eu falei lá atrás. Se o Cristo em nós é motivo de glória, no dizer de Paulo, vamos despertar essa luz no coração, para que ela clareie a consciência. Se continuarmos a negar o Divino Mestre, nos acontecerá como ele mesmo disse, anotado por João, no capítulo 7, versículo 34. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Significa que, tampando os ouvidos à sua voz e fechando o entendimento para os preceitos de luz que safam dos seus lábios, é perda de tempo procurar o Senhor, somente para saber onde Ele está. E onde Ele estiver, quem poderá ir, envolvido nas paixões inferiores. Somente quem perdoar aos que os ofendem e que caluniam, somente quem amar no sentido exato da palavra, somente quem usar seus valores espirituais para ajudar, servindo de modelo para os que vêm na retaguarda, os caridosos, os justos, poderão procurar o Mestre e encontrá-lo na sua plenitude. Por saberem dessa forma, onde ele se encontra. Os que assim procedem se encontram acima dos seus inimigos, ainda mais ajudando-os a despertar na intimidade dos sentimentos do amor. Capisco? A gente consegue aqui entender Deus está na gente, Jesus está na gente. O quanto nós vamos buscar Deus, o quanto nós vamos buscar Jesus. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos. Não adianta eu dizer que Deus me abençoe aqui, chegar ali na esquina, eu cometer uma atrocidade. Outro dia eu fui reportado sobre um grupo de pessoas que ia sair para trabalhar e que estavam rezando. Que Deus nos auxilie no trabalho de hoje, que dê tudo certo, que ninguém seja preso, que todo mundo consiga voltar para casa com o resultado do seu trabalho, com o resultado do seu labor. Que nossas armas não falhem, que nós consigamos boas vítimas. E foram trabalhar. É sério, eu não estou brincando, é sério, a oração foi essa. E um pouco mais, foi uma oração extensa. E foram trabalhar com o quê? Roubo. Eles já conseguem pedir a Deus, mas ainda não conseguem seguir a Jesus. Deus, Jesus. Eles conseguem pedir a Deus, mas não conseguem seguir a Jesus. Porque eles pegam um atalho. Já reconhecem a importância do trabalho, mas não conseguem entender e seguir um trabalho lícito, sem prejudicar, sem que o homem prejudique ao homem. É interessantíssimo do ponto de vista psicológico, antropólogo, teológico. Teológico, então, é uma visão assim maravilhosa. A teologia estuda a fé. Então, como eu tenho a fé, eu tenho a crença, me utilizo dessa fé, recorro a essa crença, mas não cumpro os preceitos morais. E quando cumpro, eu digo para a minha vítima,
Você perdeu, vamos ficar na moral. Eu não quero esculachar ninguém, eu só quero teu dinheiro. Oi? É isso? É isso? É isso. A gente precisa pensar diferente. A gente precisa... Parece absurdo isso que eu estou falando, mas nós fazemos muito isso. Nós rezamos, pedimos e vamos cometer atrocidades. Claro que não é roubo. Eu rezo, eu peço, mas aí eu vou fazer disse-me-disse. Eu rezo, peço, mas aí eu vou jogar uma pessoa contra outra. Eu rezo, peço, mas quando Deus bate a minha porta pedindo comida, eu não dou. Separa então as ovelhas e diz: deixe de lado aqueles que me deram comida quando eu tinha fome, me visitaram quando eu estava enfermo, me visitaram quando eu estava encarcerado, secaram as minhas lágrimas, me abraçaram na hora que eu mais precisava, me cobriram no frio. Do outro lado, aqueles que não fizeram isso, e aqueles que não fizeram isso, olha o tamanho da ignorância, mas, Senhor, quando tivesses fome e não lhe demos o que comer, quando estivesses encarcerados e não fomos lhe visitar, claro, Senhor, nós é teu fechamento, velho. Tu é parça. Tu é braço, sei lá como é que fala isso. E a resposta é muito simples. Eu estava em todos aqueles que você negou isso. Então não adianta rezar para o alto e aqui na terra fazer besteira. Não resolve. A doutrina dos espíritos nos mostra com profundidade que pode ser uma vingança. Ela destrói as possibilidades humanas e inverte os valores do coração. Os grandes espíritos de todos os tempos foram homens que esqueceram completamente as ofensas, tomando os ofensores como filhos do coração. Eis porque alcançaram a serenidade imperturbável da consciência. Aderlei, retiro tudo o que eu disse, porque agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Os grandes espíritos de todos os tempos foram homens que esqueceram completamente as ofensas, tomando os ofensores como filhos do coração. Eis porque alcançaram a serenidade imperturbável da consciência. Se eu consigo perdoar, eu não vou ter a dor da ofensa. Eu tenho a dor da ofensa porque eu não perdoo. Está corretíssimo, está corretíssimo. É isso aí, é exatamente isso. A vida fica mais fácil, fica mais leve, fica mais tranquila. Eu estou botando peso nas minhas costas quando eu não perdoo. Eu estou tirando peso das minhas costas quando eu perdoo. Eu vou ter sono. Ei, só quem passou por ofensa sabe que você vai para a cama e você briga com o travesseiro. Só quem já teve o sono dos justos sabe o que é recostar na cama. Onde você vai, fulano? Vou dormir. Boa noite, fulano. Boa. Ah, que maravilha. Olha que maravilha. Conheço gente que trabalha física exaustivamente para conseguir dormir. Toma remédio para conseguir dormir. Bebe para conseguir dormir. Fuga da realidade. Porque a realidade é dura, a realidade machuca e a tua consciência está perturbada, extremamente perturbada.
É preciso tomar cuidado. Mesmo que alguém nos prejudique, não lhe façamos o mesmo, pois ele não sabe o que faz. Confiemos em Deus e não nos esqueçamos dos exemplos de Jesus, que a nossa vida entrará em estado de luz, ganhando o ritmo da vida em estado de graça. Se alguém lhe bate numa face, dê-lhe a outra face. Perdoa os seus inimigos. Julgue de forma branda e faça o fardo do outro ser leve. São muitos os exemplos, inúmeros os exemplos. E a gente tem exemplos de mãe, de pai, de tio, de sobrinho, de tudo, de tudo. Acredita de verdade que você pode. Acredita de verdade que esse é o caminho. É preciso acreditar também nesse caminho. É preciso. É preciso. Senhores, é isso. A gente estudou. Esse estudo que, no meu entendimento, é maravilhoso, desde a pergunta de Kardec, passando pelas respostas dos espíritos e o auxílio do Miramês, então, dá um brilho especial a tudo, porque a gente entende, e semana passada eu tive contato com uma coisa que me deixou muito louco. Um aluno disse, olha, gostei da tua aula, vou vir mais na tua aula, porque a aula do outro eu não entendo nada. Eu falei, o outro leciona bem, o outro manda bem para ensinar, por que você não falou para ele que não estava entendendo? Todo mundo falou que estava entendendo, e aí eu falei também que eu estava entendendo. Depois eu fui perguntar para o colega disse que não estava entendendo, eu vou mandar ele para a sua aula também. E aí você precisa entender que quando você não entende, você tem que buscar entendimento. Foi isso que a gente fez hoje, buscou o entendimento. Assim sendo, a gente agradece a todos o carinho, agradece pelas mensagens que seguramente deixarão o chat cheio. E lá para as 9, 10 horas, talvez a gente está sentando para rever o estudo. Gente, gratíssimo. Vamos à prece, eu volto para um brevíssimo tchau. É gratidão, Senhor, que brilha em nossos corações. É gratidão pelas possibilidades de aprendizado, pelos mentores, pela espiritualidade amiga, pelos irmãos do plano corpóreo e espiritual. É gratidão a Miramês, que sempre nos oferece um ponto de reflexão claro e que muito colabora para o nosso entendimento. A gratidão ao Mestre Jesus, que deixou seus exemplos, e gratidão a Deus por nos criar e nos gerenciar o crescimento. Mestre Jesus, gratidão. Que possamos voltar aos nossos afazeres e reunirmos aqui mais uma vez na sexta-feira, que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, senhores, é isso. A gente agradece imensamente o carinho de todos. Convida todos sexta-feira para mais uma reunião. Até breve. Fiquem com Deus.